Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estaremos refletindo e meditando nesse dia a respeito do tema a Palavra de Deus e suas utilidades no passado, no presente e no futuro. Quando nós nos deparamos com essa carta, especificamente esse capítulo de número 3, nós podemos observar a postura de Paulo com relação ao seu filho na fé, Timóteo, a esse discípulo que aprendeu muito de perto com esse homem conhecedor da palavra, esse homem culto, esse homem instruído, mas esse homem, sobretudo, que permite que a palavra de Deus esteja em primazia na sua vida. Paulo, durante alguns anos de sua vida, foi um fariseu zeloso, alguém que seguiu plenamente a lei mosaica, alguém que a defendeu com unhas e dentes, até o dia em que na estrada de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. E tudo mudaria na vida de Paulo a partir de então. A partir daquele momento, o apóstolo Paulo vai agora entender a importância das palavras mencionadas por Jesus. Paulo vai compreender que a palavra do Senhor, ela é inspirada. Ele vai compreender que a palavra do Senhor, ela tem utilidades. E Paulo vai entender também que essa palavra, ela é capaz de mudar a forma do homem, da mulher, do jovem, do idoso e de todas as pessoas, de ter uma conduta de vida completamente vitoriosa e abençoada. E Paulo, então, começa a apresentar para Timóteo algumas revelações provenientes da própria palavra de Deus e do que a palavra de Deus poderia estar contribuindo para com Timóteo. Então, vejamos, nós podemos observar que do verso de número 1 ao verso de número 5, Paulo vai alertar Timóteo a respeito de alguns acontecimentos. E ele então vai dizer algo a respeito, vai dizer inclusive coisas a respeito dos nossos dias, dos dias em que eu e você estamos vivendo. Ele afirma o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Note você que o apóstolo Paulo, então, ele começa a alertar Timóteo a respeito de todas essas coisas, a respeito que tudo isso aconteceria. E se você ler mais uma vez esses versículos, você perceberá que esse alerta, ele é válido também para os nossos dias. Eu e você conhecemos pessoas que têm características semelhantes a estas. Então você pode observar que essa palavra, ela serviu no passado, ela serve no presente e ela servirá no futuro. E você pode observar ainda que o apóstolo Paulo, ele vai comprovar isso, que no passado houve dois homens que Paulo cita pelo nome, que na época de Moisés, esses procuraram resistir à verdade da palavra, mas esses fracassaram. E nós vamos observar que de tempos em tempos, sempre se levantarão pessoas soberbas, cheias de si,
que utilizam-se de filosofias, de argumentos humanos, mas que por fim não terão êxito algum contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como diz o escritor da carta aos Hebreus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela divide juntas e medulas. Então você pode perceber que a palavra ela é cortante, ela penetra, ela realmente faz o inacreditável acontecer na vida de qualquer ser humano. E Paulo então vai citar esse acontecimento passado para Timóteo. E nós podemos observar nesse mesmo capítulo 3, versos 8 e 9, quando Paulo diz o seguinte: como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então note você que essas pessoas que muitas vezes tentam se levantar contra a palavra de Deus, essas pessoas serão reprovadas na fé e também não têm vida longa. Essas pessoas rapidamente elas serão vistas como insensatas e se tornarão a todos insensatos. Então nós podemos observar que qualquer homem, qualquer mulher que tente se levantar contra a palavra de Deus, a tendência é que vão fracassar. Tentaram ao longo da história destruir a palavra e nunca o conseguiram. Nós estamos vivendo hoje os 503 anos da Reforma Protestante e nós podemos perceber que muitos homens valorosos, muitas pessoas lutaram para que esse acontecimento pudesse ser concretizado e com certeza nós vamos observar que a palavra seguirá adiante. Nós vamos observar então que Paulo ele vai terminar esse relato a Timóteo, mostrando a Timóteo a necessidade dele seguir de perto todo o ensino, toda a conduta do apóstolo, ele manter a perseverança, ele se lembrar das dificuldades, das lutas enfrentadas por Paulo, mas sobretudo entender que de tudo isso o Senhor Jesus livrou Paulo, e ele vai então inclusive falar para o seu filho na fé, para que ele pudesse recordar que desde a sua infância, desde o momento em que fora infante, até o atual momento, esse homem, ele recebeu mensagens, palavras que mostravam no seu teor, que poderiam torná-lo capaz, poderiam torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos observar e fechar o nosso entendimento com os versículos 10 a 15 dessa mesma carta, quando diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que me desejaram, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas observa algo aqui, queridos, importante. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Paulo, por fim, vai dizer o seguinte como conselho a Timóteo, e a mim e a você também, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E que nós possamos seguir esse exemplo de Timóteo, esse exemplo de inspiração, que eu e você possamos entender que a palavra de Deus, ela tem as suas utilidades no passado, no presente e certamente o terá no futuro também. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.